Beijo, Vitinho. Beleza? Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? É porque eu tô todo trocado. Então é bom dia pra mim. Fala, Carlos. Bibix! Bibix! Só tô com sono, Rodrigo? Não, cara. Eu acordei tem pouco tempo. Tô trocando a noite pelo dia mesmo. Do Japão? Show. Tamo junto. Renato Emura. Tô no fuso, Rodriguinho. Moleque Europa. Nando. Pô, Carlos, fui bloqueado. Qual é, Pedrinho? Tá de sacanagem. Alvite. Boa, Bibix. Bibix, Bibix. Hoje teremos Elias. Carreira maneira, hein? Carreira maneira. Maneira. Bom de bola. Bom de bola. Qual é, Boazinha? É tu? Pô, cara, aqui é pequenininho, cara. Não dá pra reconhecendo não, cara. Carlos, eu vou tentar comercializar essa caneca aqui e outros produtos. Fui Clear. Fui Clear SA. Vou tentar. Boazinho, tu tá me devendo o nome, Boazinho. Tá ligado, né? Tu tá ligado. Tá me devendo o nome. Fala, Rafa, beleza? Oi, Dai. Boazinho, minha memória é sinistra. Ai, ai. Ah, camisa daquele projetinho que eu apoio, né? Amigos do Coração. Camilo, maior pivô do futebol 7 da história, tá? Porque eu vivi 15 anos. Ninguém viu mais tempo que eu aqui no Rio, não. Esse filho da puta aí é o maior da história. Daqui a pouco o Elias tá aí, ramalhou. Rimo muito, Ramalho, na madrugada? Que isso, cara? Não entendi, cara. Se sim com quem? Entendi nada. Fica aceso direto? Repetáculo. Elias, assim que entrar aí, dá um alô. Eu já, Vitinho, eu já. Merece, Bibi, repeteco? Do Albani foi legal mesmo. Foi bem bacana. Daqui a pouco Elias tá aí. Bozinho, Maria é bom nome também, Bozinho. Você podia começar a me ajudar, né? Sair do sofá e tal, tranquilidade, sereno, começar a correr atrás do amigo, pro amigo, né? Diogo, beleza? Caveira. Falar em Caveira. Dylan, e aí, craque? Falar nisso, tem que falar sobre... Opa, o craque aí na área. Tem que falar sobre um parceiro meu novo. Vocês vão se amarrar. Senhoras e senhores, Elias. Bem-vindo. Fera braba. Como tá, mano? Tranquilo? Tudo bem? Bem, você, Tudo como é bem. que tá? Tô bem, graças a Deus. Estamos aqui. Na verdade, esse bem já virou automático, né? Mas bem não tá, né? Não tá pra ninguém É, bem, né? não tá bem pra ninguém, né? Mas não dá pra reclamar não, pô. A gente tá com saúde, né? A gente vai conseguir sair dessa, né? A gente lamenta porque tá acontecendo, mas nós que estamos aqui ainda temos que nos cuidar e correr atrás depois do prejuízo. Complexo, cara. Nunca imaginei viver nada similar a isso, né? Nada perto do que a gente está vivendo. E você falou tudo, né? Tem que ter paciência, tem que esperar e voltar com força total depois. Obrigado pela participação, por topar estar aqui, muito maneiro. Não, Tava tamo dando, junto. Eu que agradeço o convite. tava lendo, pô, não dá para gravar na cabeça, sendo sincero, como sempre sou.
a carreira de todo mundo, né? Não dá, é possível. Data, tal ano, isso é coisa para PVC. Eu não sou PVC. A tua carreira é incrivelmente bacana, muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Me corrija se eu estiver errado. 34 jogos pela seleção brasileira, confere? Isso. Não lembro de cabeça, mas Sim. nessa faixa aí, eu acho que mais de 40 ou 50 convocações, talvez, 40 convocações. Muito maneiro. Clubes: Náutico, São Bento, Juventus, Ponte Preta, Corinthians, Atlético de Madrid, Sporting, Flamengo, né? Flamengo, Sporting de Portugal e Atlético Mineiro. É isso? Isso. Caramba, que maneiro. Que maneiro. Que E maneiro. Palmeiras, Obrigado. né? Oi? E Palmeiras. Palmeiras na base, né? É verdade. É Isso. isso? Palmeiras na base. Então começamos por ele, começando pelo Verdão. Como é Vamos que é começar. isso? Começou futebol 7, profissional? Conta Olha, aí. eu jogava futsal, né, na época, né, da infância, quando eu era menor, né? Fiz um jogo contra o Corinthians. Aí eu fui pro Corinthians no futsal. Quando eu cheguei lá, o futsal tava em férias e me mandava pro campo. E, tipo, eu não gostava muito de futebol de campo, eu gostava de salão. E aí fiquei bravo, saí do Corinthians e fui jogar lá no clube, lá na Quebrada, né? Primeiro fui no Vila Maria e depois eu fui pro Banerd. E dali continuei, comecei a jogar. Aí com o tempo, né? Meu pai viu que, pô, dava pra progredir, me levou lá pra Nitroquímica, em São Miguel. Eu saía da Zona Norte, ia pra Zona Leste, pra jogar campo. Você é de São Paulo. Você é de São Sou de São Paulo. Paulo, sou de São Paulo, da capital. E acabei indo pra lá, comecei a jogar lá, comecei a pegar o gosto pelo campo. Foi aí que surgiu a oportunidade de fazer um teste, né, no Palmeiras, na época, com 13 anos, 12 para 13 anos. O Américo Landriero, né, que na época era chefe do meu pai, arrumou um teste. E eu fui lá fazer o teste, lá no Pelezão, na Lapa, acabei passando. E aí, Isso, quantos dali anos, comecei a Elias? dar sequência, foram 8 anos. Eu tinha 13 anos quando eu passei no teste. Eu fiquei 2, 3 meses em avaliação, em peneira. Na época ainda tinha peneira, não sei se ainda tem. 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 Com vários, era 13, 14, 15, 16 anos, tudo misturado, né? Aí ali eu ainda consegui me destacar, fui lá na época a equipe principal já treinava no CT, né, da Barra Funda. Sim. Eu fui para lá e dali eu dei sequência, foram 7 anos, de 7 a 8 anos, né? Aprendi muita coisa lá, né? Todo mundo sabe da minha escolha por time, que eu sou corintiano, mas sou muito grato ao Palmeiras por ter me dado a base para que eu pudesse ser profissional. E Elias, você não estreia profissionalmente pelo Palmeiras? Só joguei no profissional B, no profissional A não. Eu joguei na A3, A2 pelo Palmeiras, mas Tá. pelo A principal não. Por quê? Quem era o cego que estava na gerência da operação e deixou passar? Olha, o Palmeiras, ele desperdiçou muito o jogador, cara, naquela época, né? Hoje Que eu ano tô que é isso? vendo, Que ano que é isso, Elias? olha, eu não sou ruim de memória, mas eu acho que eu saí do Palmeiras em 2004. 2005 eu saí do Palmeiras. Final de 2005, Que loucura. né? Então eu entrei em 98, mais ou menos, saí em 2005. E muito Olha o jogador Willian passou aí. no Palmeiras, cara. Acho que Tem começou a vários. trairagem aí, ó. Aí, Começou a ó. trairagem aí, ó, o Willian aí. Conta aquela resenha que você gosta, Elias. Ó, deve ter merda. Fala Qual? aí. Qual Fala, das? Willian, tudo bem? Aspiburro, pá. Tem muita Se história, quiser, cara. se quiser Fala. contar é com você que manda. Não, Essas mas, interrupções são bem-vindas. mas é ele que conta as resenhas, aí eu guardo. Depois eu só vou soltando para alguns, né? Se ele autorizar, eu conto. William, falar nisso, dê uma olhada no Não, seu ele. direct. Dê uma olhada no seu direct, William. Tem resenha lá, te chamei Quando, lá. quando, quando você fizer com ele, se você não fez ainda, mas eu vou entrar, eu vou falar para ele No contar as final, resenhas. No tá bom, básico ele, tá que aí bom, ele vai contar. Mandar um abraço para tá ele, que bom. esse cara é muito sangue bom, cara. E joga Cara, no muito. Palmeiras, joga demais. É craque, pra mim é craque. No Palmeiras, cara, desperdiçou muito jogador. Se eu contar aqui em números, né, que não consigo jogar profissional lá,
né? Na época eles tinham uma política diferente, né? Hoje analisando assim friamente, já mais maduro, eu Aham. vejo que eles estão mudando essa filosofia, né? Estão investindo pesado no profissional, mas mesmo assim não está deixando de investir na base. A gente vê vendendo vários jogadores aí para fora agora, subindo alguns atletas. Sim, No último que deu muito certo foi o Gabriel, né? E na sim. nossa época não era assim, só investia, contratava jogador e desperdiçava os talentos que tinha na base. E tinha muito jogador bom. Que loucura. Você sai de lá profissionalizado já, mas jogando só pelos times B e C, é isso? Isso, só pela equipe B. Aí fui me Mas arriscar. você sai livre de contrato ou você sai emprestado para o Náutico? Não, saiu livre o contrato, meu contrato acabou, né? No final do meu contrato eu tive uma lesão, onde eu fiquei acho que 2, 3 meses, né? E aí quando eu voltei, acabou o ano, tudo, né? Dei azar também que mudou na época que eu estava no Palmeiras, mudou a Taça São Paulo, passou a ser sub-17, né? Porra, Então teve uma época que teve isso. Puta que pariu. foi. Aí Putz, eu perdi esse ano, né? Eu não joguei esse ano, acabei indo puta. pro ano seguinte, já profissional, aí eu tive que me arriscar, fui pro Náutico, né? Na, pô, Dá fiquei oito desespero essa anos. hora? Dá desespero essa hora? De sair sem contrato, machucado? Dá medo? Olha, quando eu saí, já estava meio que engatilhado para ir pro Náutico, né? E eu fui pro Náutico, acabou meu contrato mais ou menos em setembro, outubro, né? Em dezembro eu já estava no Náutico. Eu estava fazendo a pré-temporada, tudo, né? Só que lá eu fiquei apenas 2 meses, fui mandado embora. Fiquei lá, joguei 2 jogos no máximo, fui mandado embora, não recebi um salário, né? Tinha um ano de contrato. E aí eu saio do Palmeiras, ninguém me conhece, vou pro Náutico, volto, ninguém me conhece. O ano 2016, ou 2006 foi terrível, foi terrível. Aí, Então, eu fiquei um. mais uma presença ilustre aí, ó. Olha ele Paulinho, aí, diretamente da China. Índio. O Índio é meu vizinho, cara. O Paulinho, se eu te contar a história, Paulinho, a gente é do mesmo bairro, só que a gente não se conhecia. Você tem noção disso? Cara, que Ele é loucura. da, eu sou da Cidade Nova, do Parque Novo Mundo. Ele é das Casinhas, Parque Novo Mundo. A gente não se Entendi. conhecia. Aí quando ele chegou do Palmeiras, um mano nosso, né, o Mi, que jogava com ele no Bragantino, falou: ó, cuida desse moleque aí. Aí eu adotei como filho, né? Tá aí, graças a Deus, cheio do dinheiro. Você ia falar, tá Rodando. duro, né? Tá duro. Tá Pegando duro. um open bar de China, tudo liberado, aquele contratozinho. O euro tá Coisa 6. linda. O euro tá 6, tá rico, pô. Esse moleque também é meu irmão. Graças a Deus eu pude fazer vários amigos no futebol, Paulinho, William, Fábio, Douglas, Renato, entre outros. Eu vou ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã, né? Elias, Porque vai me defendendo aí, vai pedindo pros caras fazer live comigo. Vai mandando os caras mandar direct pra mim aí. Ô, Pra gente Paulinho, fazer live. aproveita que não voltou o campeonato aí, faz a live aqui, mano, pra gente bater a resenha, pô. Boa, 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 boa. Cara, aí eu volto, né, de Pernambuco, desempregado, ninguém me conhecia, aí não arrumei mais clube. Fiquei 2006 inteiros desempregado. Foi aí que eu comecei a jogar na Várzea, tudo, pô. Porque eu, né, fiquei um pouco depressivo, não queria mais sair, porque eu via muito, né, muito cara que jogou comigo, né, tanto comigo no Palmeiras quanto contra, né, eu via que eu tinha condições de estar Claro. jogando profissionalmente e não jogava. Isso é muita E não loucura. conseguia. É muita loucura. Para chegar lá é fácil, o difícil é se manter lá, porque é a funila, né? Você tem que ter talento, tem que ter sorte, né? Tem que estar no momento certo, na hora certa, né? E eu estive no momento errado várias vezes, então eu perdi, né? Eu perdi a oportunidade. Então Aí passei o Mário, 2006, Mário te mandando abraço aí também. Cara, mal, foi mal, mal, mal aí. Mal, mal. Ao Marinho. Marinho joga futsal, ele joga na BB, é meu irmão. Ele é meu parceiro. parceiro. Ele é meu parceiro. Gente boa demais. É. Elias, você falou sobre depressão esse meio tempo aí, antes de se empregar, antes de a gente continuar, seguir aí essa história riquíssima. Cara, é o que? O sentimento de desespero, de tipo assim, tá vendo passar. Porque, por exemplo, você é mais novo que eu, 5 anos. Então a geração
é próxima. Imagino eu que você já tinha muita informação da galera jogando e tal, e ficar fora. Como é que vai lidando com isso mentalmente? Olha, é difícil, porque 2006 para mim foi pesado, porque né, eu apostei tudo, né? Não só eu, mas toda a minha família, né? A gente apostou tudo que pudesse dar certo, né? Claro. Não era cobrado, não era, né, não tinha uma carga maior do que deveria ter. Minha família sempre me apoiou, me ajudou muito, né? Só que era um sonho de criança, né? Era um sonho meu, era um sonho do meu tio, era um sonho do meu pai, né? Onde eu sabia que eu poderia mudar a vida de todo mundo, né? Com essa oportunidade. E eu sabia que eu tinha talento para isso, né? Porque se for ver, quando a gente foi campeão paulista no Sub-20 pelo Palmeiras, a gente jogou contra o Corinthians. A gente ganhou de 4-3, a gente foi campeão. Na época eu era atacante, eu fiz gol na final, né? O time do Corinthians inteiro, em 2006, no Sub-20, eu não lembro o ano, mas no ano seguinte, subiu o time inteiro. Subiu Júlio César, Eduardo Ratinho, tinha um zagueiro negão, eu esqueci o nome dele, lateral esquerda, Rony, Bruno Otávio, Tá, Newton, tá. Jô, Abuda, todo mundo, Elton, todo mundo subiu, cara. Do Palmeiras só subiu dois. E os dois já estavam, Que que loucura. eram que era o Ilcinho e o Bruno goleiro. E o seu lateral direito? E o seu lateral direito e depois o Bruno goleiro. E Por onde anda depois, isso, pô, Sim? aí Por onde anda o ele? Ilcinho, eu acho que ele tá nos Estados Unidos, cara. Acho que ele foi pra lá Cara, a última vez. eu achava ele muito avião, muito avião. Tá, Eu eu era achava, atacante, né, na base do Palmeiras. eu achava ele E o muito bravo, Ilcinho, do nada ele sumiu do cenário, assim, sumiu. eu acho que eu fiz, de 50 gols que eu fiz vamos lá, 50 gols que eu fiz na base do Palmeiras, 40 foi assistência dele. Que ele driblava o time inteiro e dava pra fazer o gol. Elias, eu Ele achava via ele aquela perninha muito dele assim, ó, avião. dava uma balançada. Tá doido. Eu tentei levar ele pro Corinthians, pô. Agora, em Eu achava ele muito 2015. avião e ele sumiu. Sumiu dos holofotes, Subiu. cara. Ele é. Ele é doido, ele é doido. Mas é sangue bom também. E a gente cresceu junto, cara. A gente cresceu junto. Maneiro. E, e aí depois disso, pô, eu, né, fiquei meio depressivo, tal, não queria treinar, né, em casa, não queria fazer mais nada, né? Foi aí que eu comecei a jogar na Várzea de E tu São já tinha Paulo. idade estourada. Já tinha 21. Estourada. Tinha 21. 2006 tinha 21. Aí fui jogar na Várzea, cara. Joguei na Várzea, fui rodar, joguei Copa Kaiser, joguei Metropolitano, né? Perdi uma final, eu jogava no da Geolândia, jogava bastante futsal. Eu gostava, sempre fui de futsal, gostava muito. Foi aí que, nessa oportunidade jogando futsal, surgiu uma chance de eu ir para Itália jogar futsal. Um cara veio jogar aqui, me viu, gostou e queria me levar para lá. Aí eu falei, não, pô, vou esperar o final do ano. Se eu não conseguir nada, se você quiser, um ano que vem, eu posso ir e tentar lá, sem nenhum problema. Claro. Aí ficou tudo acertado. Aí eu jogando na Várzea, no campo, na Copa Kaiser, numa final, acho que Leões da Geolândia e Botafogo. Alguém me viu jogando e falou, você não quer ir fazer um teste lá no São Bento? Eu falei, pô, eu vou, pô. A São Bento vai disputar a Série A1 do Paulista, o treinador é um Rincon, ele tá fazendo várias avaliações, vai lá. Aí eu falei, beleza, marca o dia, eu fui. No que eu fui, primeiro treino, o Rincon já me chamou, né? Que legal, fortão. Rincon cotovelo. Cotovelado. Eu vou contar a história do Rincon lá depois. Show. Aí ele me chamou, falou, pô, eu quero continuar com você, só que eu não quero você de atacante, eu quero você no meio campo, né? Porque eu já tenho alguns atacantes que eu vou contratar Ele estava e eu imitando o gostei de Vanderlei, você. que o Vanderlei fez com ele isso. Que ele era atacante, o Vanderlei puxou ele para Isso, trás. isso, isso, puxou eu pra trás de meia. Eu falei, tá bom, pô, eu falei, eu só quero oportunidade, só quero jogar, cara. Ele, tudo bem. Foi aí que eu fiquei no São Bento, assinei o contrato profissional, como eu já comecei a jogar o Paulista com ele. Não era titular, né? Era reserva, né? Mas sempre entrava Sim. para fazer a minha fumacinha, né? E
foi ele que, né, foi o pioneiro que mudou a minha posição. Passou de atacante para meia. Né? Uma história do Rico do São Bento. Às vezes a gente botava os dois times, o titular e o reserva. Aí o reserva começava a dar totó no titular. O reserva dava totó no titular. Ele, para. Aí chamava o volante do time titular, dá o colete aqui. Aí o cara dava o colete, ele metia o colete e vinha pro jogo. Sério? Ele escolheu um pra Ele tirar. vinha jogar, pô. Te escolhia um, sai, e vinha pro jogo jogar, dane-se. E o pau torava. O time dele jogava bem pra caramba ainda, o negão. Que ele é muito engraçado, cara. Ele ficava bravo que o cara ficava Cara, lá na nhaca. ele tem uma pinta de ser engraçado pra caralho. Ele é duro, né? Ele é muito correto, só que ele é engraçado, cara. Ele é muito engraçado. Aprendi muito com ele. Até queria até mandar um abraço para ele, que ele foi o pioneiro da minha mudança de posição, né? Sim. E aí acaba o Paulista, né? Acho que somente a gente cai para a Série A2 do Paulista. Aí entra aquele velho problema, né? De o jogador de time pequeno só tem 3, 4 meses de contrato. Aí vai lá eu sofrer de novo, tentar correr atrás de clube e tal. Né? Aí eu consigo, mais uma vez, ir fazer um teste no Juventus. Eu teimoso, fui como atacante de novo. Caralho, Aí era outro treinador, né? Muito, né? Com uma história muito grande no Corinthians, que era o Márcio Bittencourt. O volante Márcio Bittencourt. sim, E foi a sim, mesma sim. história. Foi a mesma história. Ele chegou lá e falou: eu vou ficar com você, mas eu quero que você vire meia, né? Eu acho que você conduz bem o jogo e tal. Eu fiquei de meia e dali eu fui embora. Aí o Juventus, a gente foi até o final do campeonato, a gente foi campeão da Copa Federação, né? Eu me destaquei e a partir dali minha carreira começou a alavancar de novo. Aí vai E embora. no ano seguinte eu vou para Ponte Preta, né? Faço o Excelente Paulista e vou embora para o Corinthians. Elias, eu faço uma pergunta para todo mundo. Todo mundo. E a pergunta, eu repito essa pergunta porque eu vivi isso em outros segmentos, obviamente, não no esporte. E é o momento que eu acho mais bacana, que é o momento que alguém bate nas tuas costas e fala assim, ó, você vai fazer tal coisa amanhã, começa amanhã. Teu caso é muito complexo porque você teve N tropeços na carreira no início para que ela tomasse o rumo do tamanho que tomou. Né? Falamos aí em 40 convocações para a seleção brasileira. Repito, 40, não é 4. Não é 4 já seria incrível. 40, então. A chegada ao Corinthians é como se fosse o tipo assim, vai lá, garoto, estreia, é tua hora, é teu momento. Tá dando uma picotada na tua imagem aí, não sei se tá conseguindo me ouvir no tempo certinho. Conseguiu me ouvir, não? Não, pode repetir. Com a chegada do Corinthians. Tu internet, a vira e mexe, teu rosto dá uma travada, eu fico até com medo, Sim. eu te peço desculpa se eu te interromper errado. Sim. Eu tava falando, tipo assim, a chegada no Corinthians se equivale, com todo respeito à Ponte Preta e os outros clubes que te abriram a porta. Com todo respeito, normal, mas a chegada ao Corinthians se equivale àquela subida de juniores profissional, tipo assim, garoto, amanhã tu vai estrear. Olha, sim, acho que na Ponte Preta eu tive, eu falo para todo mundo, né? Foi um vestibular, porque, né, foi a primeira vez que eu estava jogando contra equipes, né, de nível maior, né? Joguei contra São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra Santos, Sim. né? Tinha a pressão da torcida, a torcida da Ponte cobra muito. Né? Joguei um clássico, foi a primeira vez que eu disputei um clássico na minha carreira profissional. Paralelo, né? Paralelo. É um contra Isso. o outro até morrer. Isso. Então, eu acho que na Ponte Preta eu fiz um vestibular para que eu pudesse dar um salto maior para ir para uma equipe, né, dos 10 grandes aí do futebol brasileiro. Né? Então, aprendi muito na Ponte, tive o treinador lá, o Sérgio Guedes, que me incentivou bastante. Né? Sofri pressão da torcida. Né? Isso daí, tudo que eu aprendi na Ponte, toda a experiência que eu tive na Ponte, eu levei para o Corinthians. Só que o Corinthians foi onde me jogou para o mundo, né? Onde me jogou realmente para o cenário nacional, né? E até mundial.
né? Sim. Dentro do Corinthians, eu cheguei na seleção brasileira, né? Eu fui vendido para o Atlético de Madrid. Depois, no Corinthians de novo, eu sou vendido pro esporte, eu vou para a seleção de novo, né? Porque eu sei que a proporção Corinthians e Flamengo, São Paulo, Palmeiras é sempre, né, maior que nos demais Claro. clubes, né? A pressão é maior, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Então, com certeza, no Corinthians eu mudei de patamar na minha carreira. Elias, como é que funciona? Como é que funciona jogar em time grande em relação a viver, cara? Ganhou, sai de casa, perdeu, não sai. Isso já é um automático da carreira? Eu sempre fiz isso. Eu gosto de sair, né? Eu gosto de me divertir, eu gosto de sair para jantar, né? Eu gosto de pegar uma baladinha, eu gosto de tomar uma cervejinha quando eu posso, né? Só que eu sei, eu só posso sair quando eu ganho um jogo. Eu não vou ser tonto de ir pra rua Isso é quando eu muito. perco o jogo, porque a gente vai ser cobrado. Eu acho que todo ser humano tem a vida, tem um trabalho, né? Só que a gente tem que saber também que a gente lida com emoção, a gente lida com paixão. E às vezes Sim. quando a gente, né, lida com paixão, às vezes é muito irracional, né? A paixão às vezes te Total. cega. A Total. paixão te cega. Então a gente tem que, nós jogadores, nós temos que respeitar isso. Por mais que incomode a gente, né? Me incomoda também. Pô, Claro. perdi um jogo, eu não posso ir no shopping, eu não posso sair com meu filho, com meus filhos, eu não posso comer alguma coisa no restaurante. É Tá loucura. entendendo? Só que eu tenho que respeitar, porque torcedor é paixão, né? Sim. Poucos, né? Os torcedores têm que agem com razão, só que tem muita gente que é apaixonada, então tem que respeitar e evitar confusão. Então, é trabalhar para poder ganhar, para poder sair. O Fred falava uma coisa, lá do Galo. Ah, Perguntaram para ele: ô Fred, você já tá chico, cheio de dinheiro, artilheiro. Tu joga pra quê hoje? Aí ele falou: eu jogo pra ter paz. Tipo, na hora a gente nem pensa, depois a gente fala, realmente, cara. Tipo, a gente que já tem uma rodagem maior no futebol, hoje a gente joga, né, pra ter paz, lógico, pra ser campeão, sim. mas também pra ter paz, pra gente poder viver em paz, viver bem, né? Porque chega uma hora que a gente quer viver. Cara, pegando esse gancho que o Fred falou aí, e uma parada que eu penso muito em relação a isso. O atleta, ele é aposentado diversas vezes por nós comentaristas, né? Por mim não, jamais, mas por nós comentaristas. E entrevistei aqui, pô, durante essa pandemia maldita, uma galera muito bacana. E vou seguir entrevistando, que, pô, alguns já pararam, acabaram de parar, outros já pararam há algum tempo, outros estão jogando ainda e tal. Uma infinidade de estilos. Eu, por exemplo, fico imaginando que deve ser muito ruim parar. E eu acho que, como atleta, se tivesse o corpo são, que não me desse dores infinitas, eu ia jogar até não poder mais. É um prazer ir na narrar, fazer um gol deve ser uma coisa inacreditável numa arena lotada. Deve ser algo indescritível. Eu vim do esporte amador e tal, fui gerente de esporte amador há muitos anos. Pô, eu fui tocado por emoção milhões de vezes. Imagina para quem joga. Pensa assim, Elias, ou tu tem um limite assim, vou parar com tal idade, acabou. Vou parar no Olha, auge, ter esse negócio de parar no auge. Eu sou meio contra isso, mas. eu acho que eu quero jogar até quando eu puder ser competitivo, né? Eu não quero, tipo, entrar dentro de campo e falar, pô, não consigo mais correr atrás dos caras. Lógico, a gente vai ficando mais lento, a gente vai ficando mais pesado, só que o nosso raciocínio vai ficando mais rápido, né? Sim, Só que chega uma hora que não dá mais, a gente sabe, a gente vai atrapalhar. Então a gente não quer atrapalhar, né? Eu claro. penso dessa forma. Eu tinha uma meta que era parar com 37, né? Só que a ciência evoluiu, a preparação física evoluiu, Sim, né? Taticamente a gente está evoluindo, a gente está jogando em menor espaço, está sim, sendo mais intenso, só que é menor espaço. Você vai ver um jogador, a média é de um pique de 10, 15 metros. sim, Antes era loucura, antes era 50 metros, 60 metros, tinha que dar um sim. pique mais longo, né? Então eu não penso isso. Eu penso o quê? Em ser competitivo. Para jogar até ser competitivo. Depois que eu paro de ser competitivo, eu mesmo vou falar, ó, não dá mais para mim, né? Vou seguir, provavelmente dentro do futebol,
né? Porque vivi tudo isso, eu amo futebol de paixão, né? Eu acho que eu tenho perfil para continuar dentro do futebol, seja, né, treinador ou fora, gestor, Sim. né? Só que eu vou jogar até aonde eu conseguir, até eu ser competitivo. Você falou de Corinthians e falou sozinho aí, eu nem te perguntaria isso, que eu não gosto de perguntar isso para atleta. Você é corintiano mesmo, desde moleque? Sou desde moleque, desde Como moleque. é que é jogar no time do coração? Ah, é difícil. Quando perdi, eu ficava puto. Porque meus É amigos iam me zoado duas zoar. vezes, né? Zoar duas vezes. Eu tenho uns amigos, tinha uns amigos, uns amigos São Paulino, que é chato pra caramba, e dois Santista, que é muito chato. Então, quando eu ia jogar contra eles, tipo, tinha que ir um pouquinho mais, porque eu já lembrava. Se eu perder, eu tô ferrado quando eu chegar em casa. Cara, pô, é um sonho que eu realizei, né? Óbvio. Ah, sempre acompanhei o Corinthians, sempre torci, né? Fui em vários jogos antes de ser profissional, vi várias finais, né? E sempre sonhei, né? Por estar jogando já, né? Sempre sonhei estar ali um dia, né? Sim, Ou no Corinthians, ou na outra equipe, sim. porque você disputar uma final de campeonato, não tem, acho que nada no mundo que pague. Você tá ali disputando a final de campeonato. Você tá ali disputando a final de campeonato para uma equipe que você gosta, que você torce, então o sentimento é muito maior, né? Então eu pude realizar meu sonho, né? Não só realizar sonho, mas também pude ser campeão, né? Sim. Pude deixar meu nome marcado na história do clube daquele, né, do qual eu torço. Elias, São Paulo foram dois grandes, Palmeiras e Corinthians. No Rio, até agora foi o Flamengo. Não está na hora de descer no Vasco e tal. Não vai receber em dia, isso é outro tema. Isso é outro tema, sou vascaíno fanático. Não precisa receber em dia. Deve ter guardado um jacarezinho aí. Vai receber uma hora, cara. Vamos devagarinho. Cara, Não tem a mas pressa só para receber, deve cara. ter 3 clubes só do Brasil que tá pagando em dia, pô. Então, pô, então, ó, já partimos desse princípio melhor. Já estamos começando bem. Uma hora vai receber os juros, 1% Exato. ao mês, a gente recebe lá na frente. Elias, juro pelas minhas pernas, que eu penso assim, rapaz, essa galera da bola é maluca. Eu fico pensando assim, pô, no início não dá pra fazer isso, claro, senão tá morto. Agora, os times grandes do Brasil, os 12 grandes do Brasil, não tá pagando agora, mas pô, eu tenho a condição de vida legal, eu iria propositalmente para esses times. Exemplo, não preciso do... Sem hipocrisia, sem bobeira, porra. Vocês têm bons salários, porra. Muito acima da média do brasileiro. Pô, juntar a Fair Play, tem que juntar mesmo, tem que aproveitar mesmo, tudo isso. Não há vergonha nenhuma em ganhar bem no Brasil. Por mais que se tente implantar isso, que ganhar bem é crime. Tem que ganhar muito mesmo, e ponto final, vende camisa com teu nome. Pô, vocês não são pessoas, vocês são produtos. É assim que funciona o esporte no mundo. Por exemplo, receber em dia depois de uma certa idade, para mim, eu nem ligar. Ó, depois eu vou meter na justiça esses filhos da puta que me atrasaram mesmo. Vou receber lá na frente, que é bom que eu não gasto logo. Vou receber no... É uma linha de raciocínio. Ó, no Náutico, eu ganhava do ano. Vou falar em números. Vai. Eu ganhava 70 mil reais no ano. Ano. Tá. Eu ganhava 70 mil reais no ano. Depois de 5 anos, eu recebi, eu acho que 1000% em cima. Tá vendo? É isso. Então, vamos esquecer. Vem pro Vasco logo, Eli. Vem pro Vasco logo. Eu acho, os clubes, antigamente, né? Hoje já tem lei que não permite isso. Mas antigamente, os diretores, os cartolas, não estavam nem aí pro clube. Joga a conta pro outro pagar e depois paga o dobro, né? Então, isso é ruim pro futebol. Claro, Né? Uma coisa que era mínima, se faz um acordo, eu pego a metade disso daí. Entendeu? Eu peguei 1000% em cima, né? Então, hoje em dia, você jogar num clube que não paga é investimento. Porque se você não... Eu vejo assim. Hoje não tem um investimento no Brasil que pague 12% ao ano. Não tem um investimento, não tem uma aplicação que fala assim, paga 12% ao ano? Não paga. Ué, agora o clube vai atrasar, você bota na justiça, é 1% ao mês. Mas vou te falar, Então, na verdade,
o que a lei fez foi te dar a opção ao atleta de ir embora. Mas se o atleta não quiser, o clube pode ficar devendo 1 ano a ele. A questão é que 3 meses você pode pedir para sair, né? Foi o que mudou no contexto geral. Eu estou brincando aqui, até para falar de Flamengo também, mas sou vascaíno, seria um prazer ter você, o Camisa do Vasco. Prazer. Ajudaria demais. Mas vamos falar de Flamengo, que foi onde você jogou. Eu tenho uns amigos vascaínos, que eles são, até mandar um abraço para eles, eles são da Vasconha. Ai, eles são da Vasconha, pô. Eles são meus amigos. Aí, porra. Mano, vem pra cá. Eu faço a campanha aqui no Instagram. Porra. Pô, eu gosto de time de massa, cara. Minha carreira toda, né, pude escolher time de massa. Eu considero, né, o Vasco time de massa. Né? Para mim, a minha opinião, é um dos estádios mais temidos que tem para se jogar contra São Januário. Lá é um caldeirão mesmo. A gente sente, todo mundo que vai jogar lá, a gente sente. Sim. Né? E para mim, não sei, agora hoje eu não sei pela minha história que eu tenho no Flamengo, né? Eu já falei, só que... Aqui, o Romário é flamenguista fanático, tem estátua lá. Rapaz. Eu vou quero dinheiro não. Eu quero só que tu peça pra tua rede de WhatsApp, passar a seguir o Fui Clear, dar entrevista pra mim. Que dinheiro não. Vamos meter nesse processo aí. Porra, não é possível, né? Que é burro. Você tá morando onde? Eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, moro aqui em São Paulo. Moro aqui em Alphaville, né? Os meus amigos vascaínos, ele fala, o Vasco não é grande, o Vasco é gigante. Exatamente, é isso aí. Ó, e realmente, o Vasco é gigante. Eu vou te pegar a plaquinha que eu comprei essa semana, chegou pra te mostrar. Aguenta aí, pega aí, filho. Aqui, ó. Dá pra ler? Tá ao contrário, tá? Tá. O legítimo clube do povo. Pela história que o Vasco tem, eu gosto muito de saber da história. Olha meus primeiros aí. Agora quer fazer transferência também? Ó, o Diego aí, ele falou, ó, esse Diego é o Santista, o Negão, Diego Zindeski. Caldeirão é a Vila. Esses são os Santistas chatos que eu conheço. Entendeu? São eles, esses daí que ficam enchendo o saco. Um abraço pro Gustavo Tocantins aí que tá aí, ó. Esse daí também foi minha cria lá no Timão lá. Valeu, Gustavo. Mas, Elias, falando de Flamengo, como é que foi jogar por esse Flamengo, são as 2 maiores torcidas do Brasil? Isso é inegável. Quer dizer, e como é que foi pra você chegar no Flamengo? Você teve uma história marcante do Flamengo, uma passagem bastante marcante. Ontem, de madrugada, amigos meus fanáticos têm jogos na cabeça, cravado, eu não tenho. A minha entrevista é muito mais resenha do que ficar lembrando dados. Meu negócio é escrever sobre o que eu vejo. Queria que você falasse um pouquinho do Flamengo, como é que foi. Você teve um momento marcante. Bem, desenvolve aí contigo. Olha, minha ida pro Flamengo, né, foi uma urgência, né, quando eu tive a possibilidade de ir pro Flamengo. Porque eu entrei em litígio com o esporte, né, na época estava atrasando salário. E aí eu falei para eles, ó, eu vim para passar o ano novo, liberaram. E eu falei, ó, só vou voltar se me pagarem, senão eu não vou voltar. Né? Eu falei, eu não vou ir para a Europa, ficar longe da minha família para não receber salário. E nem conversar, vocês querem conversar? Vocês só deixaram de pagar. Atrasou lá na Europa? Caraca, atrasou lá. Porra, aí é foda. Aí virou o ano, em 2013 para 2014, 2012 para 2013. Por lá eu era titular, eu era capitão do time, né? Só que eu acho que eu fui para fora para ter minha independência financeira e acabei não tendo por conta dos atrasos, né? Depois a gente fez um acordo e tal. E surgiu a possibilidade de ir pro Flamengo, né? Através do empresário, através do Carlos Leite, foi ele que me trouxe a proposta. Né? Eu falei, Carlos, vou ser sincero com você, pô. Eu sempre tive o sonho de jogar no Flamengo, é um clube grande, né? Na minha família, todo mundo é corintiano e flamenguista, torce pros dois, né? Beleza, só que, pô, tô vindo pro Brasil, você vai me trazer uma proposta do Brasil, tô vindo da Europa com salário atrasado. E o Flamengo tem essa fama. E aí, como é que vai fazer?
O Carlinhos falou, Elias, eu te dou minha palavra. E se o Flamengo não pagar, eu pago do meu bolso. Eu falei, palavra de homem? Ele, palavra de homem. Eu vim pro Flamengo. O Flamengo pagava dia 1º, dia 2. Não pagava dia 5. Já foi o primeiro ano da gestão do Eduardo Bandeira. O Bandeira pra Foi o mim, primeiro ano. eu sou vascaíno, já falo isso abertamente, faço questão de falar para que não tenha disse-me-disse. Mas o Bandeira, para mim, é um dos maiores presidentes da história do futebol, dos clubes. Porque aquela postura dele lá, todo pô na dele e tal, parece meio bobo, Mas de bobo não tem nada. tem nada. Arrumou o Flamengo. Cara, os clubes têm que entender que os clubes são empresas e tem clientes fixos. Anote o que eu vou te falar. Eu vim do mercado, trabalhei em várias multinacionais e tal. Toda empresa quer ter clientes fixos, quer ter um ativo de clientes fiéis. Só o futebol, só o esporte, né, que gera torcida, porque lá fora são de outros esportes. Você abre a porta do teu estabelecimento 8 da manhã para trabalhar, você já tem tantos milhões de clientes esperando você. Isso é muita loucura. E os clubes conseguem irritar o cliente. Aí irrita 1, 2, 10 vezes. E mesmo assim, o filho da puta do cliente continua na porta da loja aberta. São os clubes. Sim. E o Bandeira dá uma aula para o Brasil de como gerir um clube e arruma a casa ao ponto de você começar a falar aí. Sim. Eu tive um ano com ele, para mim foi fantástico, né? Era um ano difícil, né? Ele que eu falo, às vezes o clube precisa assumir, os cartolas precisam assumir. E quando o Bandeira assumiu o Flamengo, ele falou, não me cobre títulos durante 3, 4 anos. A gente só vai brigar para não cair. E quando eu fui para o Flamengo, eu sabia dessa missão. Sabia que era um ano de reorganização. Sim. De reorganizar as coisas. E foi. A gente deu uma sorte que Deus iluminou nós e falou, vocês vão ganhar a Copa do Brasil. Sim. Sim. Né? Só que o ano em si era um ano apenas para livrar o Flamengo do rebaixamento. A gente conseguiu livrar. E acho que quando a gente faz as coisas certas, quando né, tem um presidente, um clube que está fazendo as coisas direitinho, Deus abençoa, né, com trabalho, óbvio. Com Sim, trabalho. claro. Deus não vai abençoar quem não trabalha. Claro. Com trabalho abençoou e deu aquele título que foi o primeiro. E eu acho que aquele título deu um fôlego, um respiro para que ele pudesse de vez implementar essa filosofia. Eu também. Eu acho que não fosse aquele título, provavelmente a pressão seria muito grande para que o Flamengo saísse do eixo, né? E hoje se não tivesse ganho aquela Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo hoje não teria ganho a Libertadores, nem o Brasileiro. Não teria montado esse time fantástico que montou agora. O amigo meu passou e falou que passou Dentinho pela live, passou o Arana, não vi passar. Não vi a galera passar, não. Gabriel, eles passaram mesmo? Não falou, não? Manda um abraço para eles. Arana tem muita história. O Dentinho, eu tentei levar ele pro Flamengo. Né? Dentinho também só quer saber de dinheiro, não quer largar aquilo lá mais, não? Que isso? Não quer, ele ali, ó, é aqui, ó, mão de marca. É mesmo? É por isso que ele não volta, cara. Vai morrer lá, cara. Não volta. Calma aí, só pegar o negócio, calma aí, rapidinho. Vai lá, relaxa, vai lá. Ai, que isso, que resenha boa. Cara, aqui tá um frio em São Paulo, você não tem noção, mano. São Paulo é muito pior que o Rio. Aqui tá friozinho também, mas não tá esse nível, não. Tá louco, tá muito frio, cara. Tá até sol aberto aqui. Tem um solzinho, mas é aquele sol mentiroso. Entendi. Né? Aquele sol que engana. Elias, você falou de Europa aí, rapidinho. Como é que foi chegar na Europa? Como é que foi essa experiência de viver na Europa? Quanto tempo você ficou lá no Atlético, no esporte? Somando tudo, eu fiquei acho que 5 anos na Europa. Foram 4 anos no esporte, quase 1 ano no Atlético. Olha, foi muito bom, foi uma experiência incrível. Eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha tomado algumas decisões diferentes naquela época. Uhum. Né? Óbvio, na época, se ia um pouco mais tarde, né? Eu fui para a Europa com 26 anos, né? Hoje está indo com 20, está com aquele tempo ainda para perder.
para amadurecer e para perder, né? Para perder um tempo. Você vai perder tempo, não tem jeito. Daí com 26 anos eu não queria, eu já queria as coisas mais rápido, queria que tudo funcionasse, e lá eles não funcionam, lá eles não são assim, né? Então, né, a minha saída do Atlético foi porque chegou eu não era estrangeiro, não tinha passaporte europeu, chegou o Falcão, né? A gente ficou com 4 estrangeiros na época, eu tive que sair, né? Se eu tivesse a maturidade de hoje, eu não teria ido definitivo, por exemplo, o Sport. Eu teria sido emprestado para algum clube na Espanha, pequeno, e Sim. retornasse para o Tu Atlético, teve porque essa eu estava opção? bem. Tu teve essa Não opção? tive a opção, na hora, foi muito rápido. Foi dia 30 de agosto, surgiu para eu ir para o esporte. Eu fui, assinei o contrato, voltei, no outro dia eu tinha que ir para a seleção, que a gente ia fazer um amistoso. Né? Entendi. Então não deu muito tempo para pensar, não deu muito tempo para raciocinar, não tinha muita experiência. Né? Então, eu acho que essa foi a única tomada de decisão errada que eu tive assim lá fora. Né? Só que eu estava bem, estava começando a me adaptar no Atlético de Madrid, Tá. estava jogando bem, estava fazendo os Simeone gols, já? estava. Simeone já? Não, Não, eu né? peguei um antes do Simeone. Isso que eu falo. Se eu tivesse sido emprestado e voltado, eu ia pegar o Simeone já. Tu tinha contrato de quê? De 5 anos? Tinha 5 anos. Aí tu sai vendido pro 5 anos. esporte, é isso? Saiu vendido do esporte e lá assino mais um contrato de 5 anos. Entendi. Né? Então, na época eu não pensei muito, mas faz parte, né? Foi um Faz. aprendizado e agora eu tento passar para a molecada que tá aí, todo mundo que vai para fora, às vezes me liga, oh, como é que é, tal, fala, tem paciência, calma, né? Não é assim que funciona, né? Tem que ter os tempos certos para as coisas, né? Sim. E é experiência, isso é normal. O Fred também, o Fred tem várias frases boas, né? Ele fala, para você amadurecer, você tem que errar pra caramba, cara. Você tem que cometer erros, tem que cometer equívocos, você vai amadurecer só com o tempo. E é verdade, com o tempo eu amadureci e hoje eu tenho um pensamento diferente. Só que para mim foi muito bom, aprendi muita coisa lá, né? Sim, Na lógico. época existia uma distância muito grande, sim, taticamente e ritmo de jogo, né? Eu sofri bastante com essa intensidade lá no começo, pelo menos nos primeiros 2, 3 meses, Sim. né? De agressividade. Eu peguei, era o Kiko Santos Flores, né? No Atlético de Madrid. Uhum. E toda hora ele falava, Elias, é bom tecnicamente, mas falta agressividade. Eu não sabia que era agressividade. Pra mim, agressividade é eu dar um carrinho em alguém, eu meter a porrada em alguém. Essa frase ia ser o Simeone no ano seguinte. Agressivo, eu não sabia, cara. Então, aí com o tempo eu fui saber que a intensidade de deslocar mais rápido, né, movimentar mais rápido, né, a mesma velocidade que a gente usa para atacar, a gente tem que usar para defender, para pressionar o adversário. E com o tempo fui aprender no esporte, né, depois de um ano. Então, é diferente, eu senti muito nessa diferença de futebol. Entendi. Elias, seleção brasileira, você acha que faltou alguma coisa? Tem algum gostinho de. Ficou um gostinho de quero mais? Como é que foi a experiência de jogar pelo Brasil? Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre aqui, é que as pessoas têm por hábito, né, de chamar o jogador de mercenário a todo tempo. E que a seleção virou. Que as pessoas ganham muito dinheiro na seleção, que a seleção não sei o quê. E eu sei que não é assim. Queria que você falasse um pouco da tua experiência na seleção brasileira, com quem você passou lá, quem você jogou, em relação à técnica e tal. Contasse um pouquinho. São 40 jogos, né, que você falou? Por aí, 40 convocações, eu acho, e 30 alguns 34 jogos, aí, jogos, tá aqui. 34, 34 jogos. De 2010 a 2016, é isso? 2016. Não, eu não fui na sequência todos os jogos, assim, ficava um Sim. período fora e voltava. Mas eu comecei a atuar em 2010, depois da Copa do Mundo, né? A primeira convocação foi com o Mano Menezes. Eu de seleção falo, acho que às vezes eu sou um pouco, sei lá, eu tive um pouco azar, né? Porque eu sempre tive o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Acho que é o sonho maior de qualquer atleta de futebol, né? Claro, Disputar uma Copa do Mundo e ser claro, campeão, né? claro, E ser claro, campeão. claro. E em 2009, cara, eu tava muito bem, cara, no Corinthians, né? Tava sendo considerado um dos melhores jogadores da época.
na época do Ronaldo, Paulista, a gente foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Se mantém um time, a gente ia ser campeão brasileiro, porque o nosso time era muito bom, né? E 2010 comecei bem de novo, acabei não sendo chamado. Tive sondagem, né? Na época era o Dunga, ele perguntou de mim, ele optou por levar outro jogador, tudo bem, foi a primeira. Depois com o Mano, a mesma coisa. Eu comecei com o Mano, ganhei a posição titular, né? Fui até ali, né, até acho que antes das Olimpíadas sendo convocado, depois eu deixei de ir, porque, né, eu voltei para o Brasil, comecei tava no Flamengo, o Flamengo não ia tão bem. Aí quando o Mano sai, assume o Felipão, eu começo a me destacar de novo no Flamengo. Foi aí que a gente é campeão, né, da Copa do Brasil. E ele, né, novamente perguntou de mim, falou para eu ficar atento, que poderia me chamar. Tá. Né? Eu criei a expectativa, né, treinei. O que me ferrou foi o quê? Quando eu voltei para o esporte me colocou na equipe B. Puta que pariu. Isso o quê? Já no ano da Copa? 2014. Caralho, que tiro errado. Então, eu fui imprimir emprestado, né? O Flamengo não conseguiu me comprar na época. Sim. Quando eu volto pro esporte, o esporte me manda pra equipe B. Fala que não vai me utilizar. Ficar no Brasil, Elias? Tu não tinha proposta de ficar por aqui? Não tinha, né? Eles queriam muito dinheiro na época. Na época eles queriam muito dinheiro. Pensando na Copa e tal, nada disso. Não, nada disso. Que agonia. Eles foram muito burros, na realidade, porque eu saí meio que desvalorizado, eu me valorizei. Claro. Ao invés de eles me utilizarem na equipe profissional, não, me afastaram e fiquei lá 2, 3 meses. Foi aí que eu perdi a oportunidade de, pelo menos, ter sido chamado antes da Copa do Mundo, ser testado, né, pelo Felipão. Acabei não indo. E a terceira vez foi agora, com o Tite, né, porque quando a gente é campeão brasileiro pelo Corinthians 2015, eu era titular do Corinthians, era titular da seleção, né? Joguei 3 Copas Américas, as 2 agora com o Dunga, né? Eu era titular, estava sendo chamado, e quando ele assume a seleção, um jogo antes eu machuco a costela. A costela, fico 2 meses parado, né? E o Tite assume, ele já não me chama na primeira, porque eu estou machucado, não me chama na segunda, porque eu estava também machucado ainda. O time vai embora. Decola. O time nada de decola, nada de braçada, né? E quando eu volto, né, tento ali ainda, né, correr atrás, é aí que surge a oportunidade de eu ir para o esporte. Eu nunca falei isso para ninguém, né, sobre o esporte, porque quando eu fui para o esporte, o Corinthians me comprou. E aí eu venho para o Corinthians, sou campeão brasileiro, tudo na seleção. O esporte vem me comprar de novo, pede para que eu volte. Isso é muita loucura, inclusive, né? Quando o presidente me liga, fala... Não, um empresário me ligou e falou, Elias, tem um cara querendo falar com você. Eu falei, que cara? Ele, Bruno de Carvalho, conhece? Eu falei, o que esse cara quer falar comigo? Foi o presidente que me afastou. Ele quer falar com você. Eu falei, não tem problema nenhum, manda ele me ligar. Aí ele me ligou e falou, não, tal, a gente sei que a gente tem algumas desavenças, mas o Jesus quer o seu retorno para o esporte, né? Ele gosta muito de ti, a gente está para vender o Adrian, você quer retornar para cá? Falei, vou dar uma pensada aqui, né? Aí liguei para alguns amigos e tal, né? Eu sempre tive o sonho de disputar a Champions League, cara. Eu não tinha disputado a Champions League na primeira passagem da Europa. Nem na primeira passagem do esporte. Nem no esporte. E o esporte estava na Champions League. E o Jesus, cara, hoje é o Jesus. Esse Jesus aí que me chamou. Ele já queria contar comigo na época do Benfica. Eu falei, eu quero disputar a Champions, cara, eu quero ir. Né? Na época o Corinthians estava naquele ainda, né, na transição do Tite, né? Depois veio o Carille, né? Eu não cheguei a pegar o Carille. Né? Eu optei por ir para realizar esse sonho também, disputar a Champions, já que eu não, né, acho que não sei se eu poderia disputar uma Copa do Mundo, eu queria pelo menos ter esse gostinho de disputar a Champions. Claro. Foi aí que eu pego e vou pro esporte. Né? Só que aí o barco andou, a seleção foi embora, né? Eu acabo não jogando lá, porque quando eu vou para lá, o Adrian, ele era o capitão da minha posição, ele estava para ir pro Leicester. Acabou que no último dia a melhor transferência. Eu já estava até treinando titular, tudo, melhor transferência, ele voltou e o Jesus falou, Jesus foi muito
sincero comigo, falou, Elias, eu te trouxe para ser, né, para repor ele. Só que como ele não foi, é ele que vai jogar. Você vai ter que esperar a oportunidade. Eu falei, professor, não tenho nenhum problema, eu sei. Eu já tenho 31, na época eu tinha 32 anos. Eu falei, eu sei disso, não tem problema nenhum. Sim. E fiquei esperando a oportunidade, né? No final do ano, eu falei, cheguei para ele e falei, professor, eu preciso jogar, né? Eu quero ter uma chance de disputar a Copa do Mundo, preciso voltar para o Brasil. Foi aí que eu volto para o Atlético Mineiro. Ele me Entendi. liberou, eu voltei para o Atlético Mineiro. Entendi. Como é que foi lá no Galo? Como é que foi essa passagem e tal? Olha, eu aprendi muita coisa lá, né? Do que se deve fazer e do que não se deve fazer dentro do futebol. Ah, bom, futebol Muitos. brasileiro tem essa, tem disso. Futebol Tem brasileiro essa. tem essas paradas. Tem essa. Depois você depois com mais experiência você vai vendo as coisas certas e coisas erradas, Sim. né? O Galo tem uma torcida muito fanática, né? Que sofre muito pelo seu time, que é muito apaixonada mesmo. E só que é uma sequência às vezes de gestão que acaba impedindo de, né, o Galo dar o próximo passo. Sim. Né, de entrar na galeria das grandes conquistas em sequências. Sim. Né, e isso impede que o Galo dê esse passo. Sim. Né. Eu tive no Atlético, eu tive 6 ou 7 treinadores em 3 anos. Cara, No Corinthians, isso é muita loucura. no Corinthians, em 6 anos de Corinthians, eu tive 4 treinadores. Que também é muito, mas comparando... Que é muito. Tá. Mas eu só tive treinador, a troca foi Mano saiu para a seleção. Tite, Carille. Aí veio o Adilson. Adilson, Batista. Adilson saiu, veio o Tite. Tá. Quando eu volto pro Corinthians, é o Mano de novo. Quando o Mano sai, entra o Tite. Entendi. Entendeu? E aí eu só tive o diferente que foi o Cristóvão Borges. Que aí quando o Cristóvão tava, eu saí. Então, é muito. Eu tive 3 treinadores, 4 treinadores em um ano no Galo. É muita coisa. Você muda a filosofia toda hora, não faz o time, né, crescer. Pô, e a gente tinha uma chance muito grande de ganhar uma Libertadores, um brasileiro em 2017. O time era Nosso bom. time, O time era bom. Robinho, Fred, Maxwell, Casares, Otero, Carioca, Adilson, Fábio, Marcos Rocha, Sim. Léo Silva, Gabriel. O time era fantástico. A gente estava bem, a gente foi líder geral da Libertadores. A gente estava nas quartas da Copa do Brasil, ganhamos o primeiro jogo. Cai pra quem, na Libertadores? A gente cai pro Jorge Wilstermann. Porra, Só que mas sabe quando a gente cai? A gente era líder do campeonato, da Libertadores, quartas de finais da Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo do Botafogo, tinha sido campeão mineiro, a gente estava mal no brasileiro, que a gente estava lá embaixo. Mandaram o Roger embora. Foi aí que começou a queda livre. Ó o Otero aí, botou o olhinho aí. Aí ele. Cadê? Não! Esse é meu anão. O anão que eu mais amo do Brasil. É o Otero. É que bate na bola. Misericórdia. Caralho, que pode. Esse moleque é fenômeno. Com as duas, viu? Com as duas, né? Ele bate escanteio fechado com as duas. Tá enrolado? Ou dá pra fazer mais uns minutinhos? Então, peraí. Bora. Vai cair essa live do Instagram derruba? Vou fechar e abrir de novo. Aguenta aí, rapaziada. Pode abrir. Tô voltando. Valeu. Fechou.